Olá, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao nosso programa aqui na sua TV Novo Tempo, encontro marcado, segunda a sexta-feira, às 2h30 da tarde, aquele programa que primeiro chega no seu coração. Obrigado por esse carinho de estar conectado com a gente. Ao meu lado, ela, Suzane, mais boa tarde. Laranja do que nunca hoje. Ela tá nessa Tudo paleta combinandinho, laranja. vocês viram? Até a sandália. Olha aí. Ó, nossa, olha, Gente, olha, viu? elasticidade. Eu vi um barulho aqui, tac, mas nada que um plano de saúde gente, não ajude. Muito chique essa sandália. Ela aperta um pouco o dedinho, Legal. mas, gente, tudo pela O estética. legal de sair com a Suzane é assim, que você não perde ela no shopping. Você não viu a mulher com laranja? tá. Uns 200 É porque metros se não, você for, consegue se pegar. não for pra ser assim, nem sai de casa. Esse contexto marca-texto, ele é uma cabeça cortou de cinza aqui, né? Se não for assim, eu nem Tá saio certo, de bom casa. demais. Mas, ó, tem um assunto... Falando em sair de casa, sabia que tem mulheres É, isso aí. que quando estão amamentando, não saem de casa. Pelo contexto social, pela vergonha, pelo lugar. E outra, vou dizer uma coisa. Praticamente a maioria da população, né? Um dia veio da mamãe e usufruiu, né? Aí parece que cresce e esquece, né? Que um dia passou por isso e tal. E cria-se um estereótipo de quem está amamentando como se a mulher estivesse fazendo um crime, né? Meu Não, Deus, então, está você sabe feio. que esse assunto, eu fui dar atenção pra ele quando realmente eu passei por essa fase da amamentação. E, pasme você de casa, se você foi como eu, existem muitos comentários extremamente maldosos, pessoas assim que não admitem, e que se a gente tivesse um voto, como é que fala aquele que a população vai votar? Se tivesse essa opção da população conhecer, de poder votar, muitas pessoas votariam que não. Júri popular? Um júri popular. Hoje a gente vai falar sobre a amamentação em público. Eu sei que muitas mães têm bastante constrangimento, porque é um processo que ela ainda está, né, se adaptando. Às vezes até o 3º mês ali a gente ainda está nessa fase. E aí tem toda uma coisa, né, que envolve esse processo de amamentação. Às vezes tem um escape, né? Às vezes a criança solta do nada, assim, o peito. Aí você, uau, como assim, meu Deus? Você não sabe se você segura o seio, se você acode a criança e fica uma confusão, né? Então tem isso também. E do outro lado tem realmente as pessoas que sempre olham com cara feia, infelizmente tem, né? Com certeza. Vamos lá, hoje vamos entender um pouquinho, porque a gente tem um especialista aqui que vai falar pra gente com propriedade. E hoje também a gente tem um esposo que veio junto para contar esse contexto. Porque eu vou dizer uma coisa para você, né? Nos primeiros meses, parece que a gente ganha uma goleada, assim, uns 10-0. Porque a gente tá ali, a gente participa, a gente ouve a barriguinha, canta pra criança, tá. Mas chega na hora, gente, é o olhar da criança para a mãe, porque Deus fez aqui, ó, olhar certinho, né? Aquela conexão, recebe nutrientes assim, ó, exclusivos. Você lembra bem dessa fase? Lembro. Por falar nisso, Lembro. Davi Magalhães, feliz aniversário, meu amor, fazendo 8 aninhos, Verdade. 8 aninhos. Um beijo pra você, ele tá aqui na Novo Tempo, se você estiver vendo em alguma das TVs, Davi, ó, um beijo gigante da tia pra você, hoje, né? Fazendo 8 aninhos. Aproveitar então, filhão, Davi, eu digo pra você que você é um beijo de Deus no meu rosto todos os dias. Foi o que eu escrevi hoje na minha rede social e é verdade, um presentaço pra minha vida. Você que quebrou muitas questões aí pelo amor, né? O livre-arbítrio Davi. e tal. Davi, ó, Gratidão. papai te ama, feliz aniversário e obrigado por deixar eu fazer parte. Você ganhou um presentão aí junto com a mamãe Silvia. É uma benção ter você, que Deus te abençoe, que eu possa te aproveitar muito na sua infância, adolescência. Papai te ama muito, feliz aniversário. Oh, o olhinho chega, brilho. Pode haver uma benção. E falando nele mesmo, a gente estava distante da mãe da Silvia e dos meus pais também. Então, sabe aquele negócio que você depende de ir lá? Para você ter noção, eu fui para o pronto-socorro porque um supositório não estava fazendo efeito. Fui lá, meu Deus. Ah, quando o bebê. Bebezinho. Aí o que acontece? Só para não matar Na o Davi de amamentação, vergonha. algumas crenças limitantes. Sabe aquela buchinha de esfregar no seio para criar encaixe? Que depois aqui, claro, com os anos aqui no Entre Família, eu descobri que eram errados. Eu não sabia. É verdade. Dizem que Eu não sabia da buchinha. a sensibilidade. Então, aí você não sabe como a criança encaixa, o formal, o que é. Gente, tem tanta coisa, a gente passou trabalho. Mas, olha, o conhecimento liberta. No programa de hoje, a gente vai quebrar alguns mitos aqui sobre esse quesito, vai ser bom demais. Vamos para o intervalo, porque a nossa diretora também, assim, ó, ela está enlouquecendo, porque nós falamos demais na abertura desse programa. Ana Isabel, aguenta que só começou o 2023. É o seguinte, a gente vai para o intervalo, na volta tem a sua interação aqui, então já pega o seu telefone para poder participar aqui junto com a gente.
Entre Família está de volta. Se você ligou a sua TV agora, seja muito bem-vindo. Não desconecta não, porque hoje vamos falar sobre amamentação em público, né? Uma polêmica, né? Já teve aí levantes a favor, contra, e aquela coisa toda. E para isso a gente tem uma especialista em amamentação, porque a gente também vai falar um pouquinho desse assunto, dos benefícios, é claro. A gente vai aproveitar ela. E o maridão que veio junto para poder contar como que foi essa experiência junto a nossa especialista, tá bom? Então, já fica conectado para você não desgrudar do Entre Família de hoje. E Bora tem a lá. participação também, né? Então vamos lá, gente. Olha, você tem alguma dúvida sobre esse assunto? Para você, foi complexo essa questão toda? Você teve uma rede de apoio? Né? Um exemplo, você teve um preconceito inicial, porque dentro das pessoas que te amam, mas é carregado de uma questão cultural. Agora, acho também, né, que a pessoa tem que ter... Tudo tem limite, né? Tudo tem limite para você fazer as coisas, né? Tudo tem um comportamento, porque hoje as pessoas têm a capacidade de distorcer o que é bom, né? Tipo assim, então existe uma questão social para você construir as coisas, assim, né? Tipo, tem um jeitinho para fazer a coisa certa. Então, eu sou desse conceito. Porque, Esse programa vai estar interessante. Não, porque eu acho que liberdade é diferente de libertinagem, entendeu? Então tem que, não, claro. tem que saber fazer. Mas é que dentro desse contexto, acho que não tem nem como ter. Enfim, mas a gente vai discutir... Não tem como ter, você não gosta do ser humano. O ser humano consegue... Porque, tipo assim, pela sede de liberdade para algumas coisas, as pessoas vão ao extremo. E é uma coisa tão bonita, a mulher está amamentando, está ali, é uma coisa natural, a pessoa cria toda uma mística na volta. O bebê ali amamentando, tudo certo, está tudo tranquilo, né? Às vezes o bebê vai chorar, ela está com dor, saber acalmar o nenê, e o lugar está tudo tranquilo. Agora, tem gente que é complicado. Mas vamos lá, Conte eu estou sendo sincero aqui, sincero, né? Mas o WhatsApp é o 12 98315 0249, é o nosso WhatsApp para você participar. É isso aí, tá dada a largada, então eu espero a sua participação, tá? Vamos aqui para nossa sala receber os nossos convidados. Ela maravilhosa que esteve com a gente lá em agosto, falando sobre agosto dourado, voltou de cabelo novo, tá aqui com a gente Carolina Garoni, consultora de amamentação. Ela também é enfermeira neonatal, que promove cursos para gestantes, faz consultas de amamentação e de orientações de cuidados com o bebê, o que é super sensacional. Tem atendimentos de pré-parto e pós-parto também. E, além disso, ainda dá orientações para casais grávidos, que é super importante. Carol, seja muito bem-vinda, boa tarde. Obrigada de novo, né, por me receberem aqui, para a gente falar sobre esse tema que eu adoro. Né? E com ela, tem aqui do ladinho o nosso convidado de hoje, Maico Vicentini, que ele é marido da Carol, analista também financeiro. Seja bem-vindo, Maico. Muito obrigado pela oportunidade por estar aqui com vocês, né, partilhando da nossa história. E é muito legal ter um Maico aqui, porque tá equilibrado, né, Cris? Agora vamos falar de amamentação. Não, porque eu sempre tomo um 2-0, um 3-0. Hoje, 2-2 para mim já é uma vitória e tal. Né? E nesse quesito, porque quando você pega a pauta, você vê assim, olha, vamos falar sobre amamentação. Eu acho que a gente já falou aqui no programa, pela necessidade, temos que falar ainda mais. Acho que a gente já falou mais de 6 vezes, com certeza, sobre a amamentação de vários pontos específicos. Cada vez aprende mais? Não, e hoje eu acho também assim, a necessidade que tem do público masculino entender a importância, porque o marido nem é rede de apoio, ele é marido, é mais do que rede de apoio, né? E dá essa visão e também agora colocar a perspectiva não de alguma profissional só falando do esposo, mas de um esposo que vive com uma profissional, né, e que tem todo esse... Então, hoje é um programa especial. Sabe de uma coisa? Não é só porque é profissional, mas porque eles também vivenciam isso, né? Como a Carol bem colocou, né? A Carol amamenta desde 2019. Há alguns anos aí nesse processo, ininterrupto, né, Carol? É ininterrupto, porque a gente teve nossa primeira filha em abril de 2019, a Clara, e em dezembro de 2021, a gente teve a Catarina, nossa segunda filha, que está com 1 ano e 2 meses agora. Só que eu segui amamentando a Clara. Então, amamentei durante a gestação e amamentei as duas juntas depois, né? Até que a Clara desmamou agora no final do ano. Dia 30 de dezembro foi a última vez que ela mamou. Mas ela falava, eu vou mamar até ficar adulta. Mamar até ficar adulta. Meu Deus do céu. Carol, antes de falar dos benefícios, que eu sei que são imensos e tal... Vamos tentar balançar até essa questão. Como é que você vê, você é uma profissional, né, nessa área, vive isso
literalmente de todos os conceitos. E como que é essa construção, que às vezes tem coisas, parece que a nossa cultura se apega, que se você parar para pensar, não tem nexo, né? Porque, né, é uma coisa tão especial a amamentação. Como é que você vê? Agora eu acho que as coisas estão sendo quebradas pela informação e tal, mas como é que vê a construção desse tabu em algo tão belo que é a amamentação? Eu acho que a gente, como você disse, né, Cris, a gente vem vindo num movimento de reconstrução, né? Como com relação ao parto também, a amamentação vem vindo num movimento bacana de reconstrução. Mas isso vem de lá de trás, lá na Revolução Industrial, quando as mulheres foram trabalhar e decidiu-se, né, culturalmente, que as mulheres iam trabalhar e as crianças iam ser amamentadas ou por leite artificial ou pelas amas de leite. Aí que amamentar ficou inadequado, vamos dizer assim, né? Então isso vem de lá de trás. Então, ao contrário do que a gente imagina quando a gente está grávida, fazendo enxoval, amamentar não é instintivo, amamentar é cultural. E aí a gente esbarra nesse monte de coisa, né? Eu amamentando a minha mais velha, com 3 anos, no parquinho, e as crianças passando e olhando, e as mães assim, ai, desculpa, é que ela não está acostumada. E quando amamentar, que deveria ser normal, né? Não as crianças ali com chupeta ou mamadeira ali no parquinho da mesma idade. Né? Então veio de lá de trás, sabe? Eu falo que é um trabalho de formiguinha, que a gente vem hoje mudando devagar esse conceito, trazendo cada vez mais a família, né, para dentro desse universo, para entender essa importância, para que, sei lá, talvez minhas netas, nossas bisnetas possam ver o reflexo dessa mudança. Pegando um solzinho, um ventinho no parquinho, cuidando ali e tal, né? De boa. Né? Isso é tão interessante. Teve uma época que era muito vergonhoso, não tão recente assim, não tão distante assim, e a mamadeira foi Normal. o normal, porque, nossa, amamentar, nossa, Deus me livre, amamentar, que vergonha, que horror, que coisa. E a mamadeira teve a época do seu auge. Queria saber do Michael como é que foi essa experiência, se antes de ser pai, você já imaginava como seria, não sei como foram suas experiências, sei lá, se tinha irmãs e sobrinhos próximos assim ou não, se você sonhava em ser pai, se você tinha noção do que era esse processo todo de amamentar. Bom, o fato de querer ser pai, sim, existia, a vontade de ser pai e ser pai de uma menina. É! E aí a gente foi presenteado com a Clara. Mas eu não tinha informação nenhuma, tanto que quando eu casei com a Carolina, lá atrás e tal, e a gente buscava, né, a vontade de sermos pais, e não vislumbrava isso. Para mim, no meu entendimento, naquela concepção retrógrada que a gente tinha lá de ela vai parir no hospital e ali vai mamar uma mamadeira ou vai para o peito ou alguma coisa assim, né? E aí ela que, vamos dizer, que reconstruiu a minha concepção. Eu não imaginava como seria. E foi lindo, está sendo lindo, né? Assim, todo esse elo que ela criou com a Clara, né? Esse afeto e assim, partindo dessa participação minha também, vamos dizer, apoiando nessa decisão dela. E só por um caráter de curiosidade, Suza, o último parto foi em casa, a família participou, a filha junto. Ai, que legal! Até os pets estavam perto. Todos juntos. Essa conversa de corredor, legal. E aí o maridão presente e tal, foi bem bacana essa experiência de poder trazer a família, né, Carol e Michael? Foi. Bacana. Eu que recebi. A gente tinha essa preocupação de estar no nosso ambiente, de estar com a nossa filha mais velha. E eu me lembro quando a nossa equipe de parto falou o que vocês gostariam de fazer diferente do outro parto, né? Assim, alguma coisa que faltou, ele falou, eu quero receber. Então ele recebeu a nossa mais nova e dali eu acho que já começaram a desenhar a história deles juntos. É profundo, né, Michael? Sim. Nesses momentos de amamentação, ali no comecinho, eu não sei, Carol já tinha experiência nessa área como consultora? Sim, eu sou enfermeira neonatal já desde 2009, que eu atuo com mães e bebês. Então, primeiro fui enfermeira, depois virei mãe. Ah, então já tinha essa experiência com a amamentação. Já. Michael, você se fez presente ou você pensou, Carol já sabe, não, mas eu quero estar aqui, para rotar, observar. Como é que foi para você? Eu fui posto à prova, né? Ter alguém em casa doutrinando, entre aspas, vamos dizer. É o medo de errar. Poxa, será que eu vou fazer alguma coisa que ela não é assim? Né? Mas, sim, eu acho que eu tive sempre presente lá, trocando sempre, assim,
fazendo com que ela tivesse mais confiança para que aquilo acontecesse, porque eu acho que parte muito disso. Né? A gente, vamos dizer, incentivar e dar um acolhimento para que as mães, né, no caso da minha esposa, pudesse enfrentar e passar por aquele processo, né, de porpério, toda aquela parte pesada, pós-parto, e conseguir alimentar, né, a nossa filha, que foi a Clara. Claro, quando a gente pensa em alguém que entende a amamentação, a minha cabeça já pensou assim, nossa, a Carol então tirou de letra, né? A minha primeira filha, eu tive lesão mamilar. Eu tive lesão no mamilo, eu fiquei 20 dias com muita dor para amamentar, quando eu comecei a amamentar a Clara, por uma questão de posicionamento, da forma com que eu colocava ela no peito, e foi só do lado esquerdo, então era uma falha de posição mesmo. E fui conversar com umas colegas consultoras e orientaram a gente, e na verdade quem posicionava a Clara no peito, eu não sei se ele se lembra, mas quem posicionava a Clara no peito era ele. Era eu. Porque eu não aguentava de dor, né? E eu não estava conseguindo mesmo do lado esquerdo colocar, então quem colocava era ele para mim. Então foi uma parceria mesmo, assim. Fazíamos trocas de turno. Olha, ela dormiu até agora 3 horas porque a Clara tinha refluxo, né? A gente não sabia que ela tinha, naquele momento, ela era PLV, ela tinha alergia à proteína do leite, a gente não sabia. Então ela só dormia sentadinha. E a gente meio que trocava de turno. Ela dormiu 3 horas, ela amamentava, vamos trocar o turno, porque a gente precisava dar uma esticadinha na nossa cama. E aí eu vinha para a poltrona, ela ia para a cama. O Davi teve também, a gente foi aliviar com 8 meses e depois teve um medicamento específico que a gente até queria colocar no quadro, porque foi ele que deu um jeitinho no refluxo e estava, enfim, o Davi está com há 8 anos atrás, essa questão toda de desenvolvimento de um remédio mais específico, e o dele também era aquele oculto, né? Então é aquele que mais dá a dorzinha, gritam assim de dor. Agora, já, inclusive, a gente vai ter um bloco especial aqui com esse maridão para poder trazer detalhes. E agora a nossa pauta também, agora eu queria perguntar para a Carol, a gente já vai falar dos benefícios, mas muitas vezes os benefícios ou até o cansaço de uma mãe que parece que tem que fazer ela tem que fazer um quebra-cabeça na agenda dela, porque o ainda em público é um problema. Eu queria te perguntar sobre isso, como é que você tem visto isso, essa questão de, às vezes a pessoa, eu lembro que até no consultório médico, porque a mãe tinha que ir com o nenê, ali que começavam essas questões, porque até então, em outros lugares, ela já se desvencilhava. Mas no consultório, para o bebê não chorar, era o momento que a mamãe deixava. E parece que ali os médicos criavam uma micro-sociedade onde era permitido amamentar. E culturalmente, eu acho que os lugares onde deveriam ser vários lugares foram quebrando. Eu pergunto para você, das mães que perdem esses benefícios, porque ainda assim a sociedade tranca e ela tem uma dificuldade grande de agenda e lugares para poder amamentar. Eu acho que é uma questão multifatorial, assim. Eu acho que envolve bastante coisa. Eu acho que tem questões pessoais da mulher não se sentir mesmo à vontade de amamentar em público, porque eventualmente vai ter uma parte a mais do corpo exposta e tal. Eu acho que no início da amamentação, as dores, a dificuldade de posicionar o bebê, preciso da minha almofada, vou carregar a almofada para todo lugar, preciso de ajuda para colocar, eu acho que isso também é um fator que limita. E aí eu acho que depois, conforme a amamentação vai caminhando e o bebê começa a querer mamar em pé, de ponta cabeça, né? Enfiando o dedo na nossa boca, aí eu acho que a gente começa a talvez ficar limitado por essas questões. Ou quando a criança começa a ter mais autonomia, perto de 1 ano, vem, puxa a nossa roupa, daí a gente também fica um pouco desconfortável. Então, acho que tem vários estágios desse desconforto, né? Mas o que a gente precisa olhar é que, além de alimentação, a amamentação é uma forma de relacionamento entre mãe e filho, né? Então, eu acho que faz parte do respeitar aquela criança, que hoje em dia a gente fala tanto sobre respeito à criança e tal, eu acho que faz parte do respeitar aquela criança e entender que, às vezes, o que ela está precisando é mamar, né? Então, mesmo que seja uma criança maior, de 1 ano e pouco, está num médico ou está num ambiente desconhecido, adaptação escolar, às vezes quer mamar, né? Puxa, é a fonte de segurança que aquela criança conhece, né? Que aquela criança entende. Então, essa reeducação, né, da sociedade, de aceitar isso, de olhar isso como uma forma entre relacionamento mãe e filho, é um processo, mas sim, com certeza,
muitas mães, eu faço também grupos de pós-parto, né, grupos de encontro presencial de pós-parto, e muitas mães trazem essa dificuldade. Eu fico pensando, nossa, como que eu vou fazer para sair tomar um café se eu tenho que dar de mamar? Ou como que eu vou fazer se eu preciso complementar algumas mulheres que têm baixa produção e eu preciso fazer a relactação, que é a oferta da fórmula pela sonda, como que eu vou fazer isso na rua? Né? Então, existem muitas questões mesmo que podem limitar e aí fazem com que a mulher acabe deixando de amamentar. Né? Aí começa com uma fórmula na hora de sair, aí já viram duas mamadeiras, tal, e aí quando vai ver, né, já foi. Pois é, Carol, diz que nasce uma mãe, nasce uma culpa, e eu acho que com isso nasce também esse medo do julgamento, né? É claro que você falou sobre as fases. Eu lembro de uma amiga minha, quando chegou para ela sair a primeira vez para amamentar, ela estava bastante nervosa e ansiosa de como seria esse processo, porque a gente também tem que entender que há bebês e bebês, né? Tem alguns que talvez sejam mais difíceis, assim, desse processo da amamentação, ainda mais ali no começo, né? E aquela coisa mesmo, é um momento que você está tendo muito leite, você não sabe o que você acode, se é o esguicho, se é a criança, às vezes acontece do esguicho na cara da criança, aquela coisa toda, e quando você está em público é muita coisa para você administrar ali ao mesmo tempo. Às vezes quando a gente está com o marido, uma amiga, você tem alguém que, sei lá, você acode o peito, ele pega a criança, alguma coisa. Aconteceu isso com vocês, desse momento em público ser assim, Maicon, mais constrangedor, e você, vou colocar minha capa de super-herói e vai e salva a situação? Poxa, não me recordo. Teve alguma que a gente se lembra? A Carol tirou de letra, né, Maicon? Não me lembro. Sabe o que foi? O meu primeiro puerpério, ele foi tão desafiador, vamos dizer assim, só que eu me forcei muito a sair e seguir com o meu grupo de pós-parto e tal. Então, o trabalho me puxou muito, né? O meu trabalho me presenteou com esses encontros de pós-parto e com estar com outras mulheres amamentando, que eu nunca me senti inibida de amamentar em qualquer lugar que fosse. Você tinha rede de apoio ali, né? Eu tinha, mesmo que não fosse aquela rede de apoio da família, eu acabei criando uma rede de apoio. Entre as mães. Que o meu trabalho me presenteou, porque não foi algo que não foi algo planejado, né? Mas foi algo que veio assim. E engraçado, porque eu iniciei com os encontros semanais de grupo de pós-parto em dezembro de 2018. Eu estava no finalzinho da minha primeira gestação. Em abril de 2019 veio minha primeira filha. Então eu não queria parar com os encontros de pós-parto para não deixar aquele grupo ali sem esse acolhimento, só que eu me beneficiei muito, porque eu acabei frequentando o meu próprio grupo de pós-parto. Olha só, gente, muito legal, né? Você atua profissionalmente e, em troca, você adquire seus benefícios particulares. Não é não, Cris? Muito bem. Esse programa tá bom demais. Eu imagino você de casa. Um monte de dica para dar, concordando com a Carol, dando os parabéns para o Maicon que está aqui, que já vai ter uma dinâmica espetacular. Tem alguma dúvida? Aproveita a nossa profissional, que ela já está fazendo um bolinho de fubá. O cheirinho tá bom aqui, hein? Então, já sua participação no 12983150249. E a gente vai para um breve intervalo, a dinâmica está chegando, você não sai daí, que o Entre Família volta já. Entre Família está de volta. Hoje estamos falando sobre amamentação em público, o que também nos permite falar de amamentação no geral. Mas nesse momento aqui específico da dinâmica, a Carol já está aqui comigo, nós vamos nos atentar a algumas dicas que ela vai nos ofertar aqui de como facilitar esse processo, né? Essa amamentação em público. Tem algumas diquinhas, então você, mamãe, já anota, principalmente se você for mamãe de primeira viagem, tá? Ou se você ainda vai estrear a sua aparição em público aí para amamentar, já toma nota dessas dicas aqui. Então, bora lá, Carol, para nossa primeira dica. A prática leva à perfeição. É uma boa, né? Ensaiar, né? Talvez amamentar no seu quarto, num lugar que você esteja à vontade, com um espelho na frente, para você ensaiar, né? Como que você vai fazer? Ou o que te desconforta naquele momento de amamentar? Né? Aproveita, deixa tudo meio em mãos ali, tudo meio ajeitado, né? E pratica, né? Faz de conta, então, que eu estou no banco do shopping ou no banco da praça. E vai lá e faz esse teste. Quanto mais você fizer, quanto mais você sair, mais confiante você vai ficar. Eu lembro que nessa fase, né, de fazer tudo novo com a criança, cada coisa diferente que eu fazia era tipo uma conquista. Nossa, isso agora eu já sei fazer. Então, isso agora eu já sei. É muito legal isso. Eu já sei, sabe? Então, é muito legal. Por isso que a prática, quanto mais vezes a gente faz, mais seguro a gente fica.
Nossa, eu lembro de ter essa memória, assim, de sair e pensar qual vai ser a aventura do dia, né? Vai ser um escape dentro do carro? Como será que eu farei? Muito legal. Mas a natureza é perfeita e Deus é perfeito, né? Porque geralmente a gente vai sair aqui, né, Carol? Lá quase completando um mês, né? Então até um mês assim você já pegou o jeito. Vamos para mais uma dica aqui. Vista-se para a ocasião. O que seria esse vista aí? Eu acho que uma coisa que ajuda bastante a gente é ter roupas que vão facilitar a amamentação, no sentido de só expor a parte que você precisa mesmo ali para o bebê. Uma camisa de botão ou aquelas roupas específicas de amamentação que vem com cortes, né, dentro da roupa, e você só levanta um forro e consegue só expor ali mamilo e areola para o bebê mamar. Às vezes até fica um forro por cima que você coloca no rostinho ali do bebê e ele consegue fazer uma sonequinha ali. Então essas roupas que facilitam a amamentação também podem ajudar. E isso inclui o sutiã para amamentação? Sutiã para amamentação ou um top flexível, que tem mulheres que ficam desconfortáveis de usar o sutiã, principalmente logo no começo da amamentação, 4, 6 primeiras semanas. Então, um top flexível, daquele sem costura, também vai ajudar. Eu não consegui me adaptar, eu achei muito arrochado. Sutiã? O sutiã para amamentação, mas eu lembro de encontrar um outro lá bem flex, assim, sabe? E deu super para ir. O X dos sutiãs é que aquele triângulo que ele forma ali quando você abre o sutiã, aquele triângulo pode atrapalhar na amamentação, porque deixa aquela região inchada, deixa mamilo e areola inchado. Então, às vezes, dificulta para o bebê pegar no começo da amamentação. Por isso que eu gosto de indicar os tops também. Ah, muito boa dica, muito boa mesmo. Vamos então a mais uma dica para amamentar em público. Pense numa cobertura ou avental de amamentação. Como que é esse avental, Carol? Existem alguns fabricantes de roupas para amamentar que trabalham com capas. Então, é como uma capa mesmo, só que ela é a volta toda, como uma camiseta, só que sem mangas. Nossa. E aí você coloca por cima de você e o bebê fica ali por baixo. Tem a opção também de você usar uma fralda, né? Uma fralda de pano, que é mais fresquinho, mais confortável ali para o bebê, para quem não se sente à vontade, colocar aqui em cima do ombro. Esse é o clássico, né? A fraldinha. A fraldinha. Esse avental eu não conhecia, que interessante. O mercado se especializa, né? Sabe quando a gente vê aqueles carrinhos de bebê conforto com aquelas capas por cima para o bebê dormir? Sim. É algo parecido, só que para você usar no pescoço. Tipo de cabeleireiro, né? Tipo de cabeleireiro. Coloca ali. Eu não acho que seja muito agradável pela temperatura, às vezes, que a gente tem aqui na região, né? Sim. A fraldinha acho que pode ser mais fresca, mas é uma opção. Nossa, comigo não daria certo. Meu filho nasceu no verão brabo, assim, era fazer muito calor. Vamos a mais uma dica para amamentar em público? Faça uma pesquisa do local. Como assim? Para saber se não é proibido, alguma coisa do tipo? Não, na verdade, eu acho que uma pesquisa do local para você entender se vai ter um local específico que você possa estar mais à vontade para amamentar, não que seja um local específico para amamentação, porque isso não é legal, né? Porque a mulher pode amamentar onde ela quiser. Mas quiseram derrubar uma vez, né? Isso aí. Quiseram. Mas é livre, ela pode amamentar. Existe um projeto de lei e é livre, pode amamentar onde ela quiser. Mas se eventualmente é uma pessoa que não se sente realmente à vontade e que vai precisar ir em algum local, pode ver se tem uma salinha de amamentação, um fraldário, algum local específico onde ela possa se sentir mais à vontade. Muito legal. Por isso que os passeios no shopping, eles são super recomendados para as mulheres que têm... Fraldário com ar-condicionado. Exato, a gente quer um lugar perfeito, melhor que esse, me fala. Você não está no sol, você tem ar-condicionado, os fraldários geralmente são super legais e eles estão cada vez mais investindo nisso. Sim. Não dá para levar carrinho, tem o carrinho. É legal sempre levar uma manta, usar sua mantinha ali. Mas é o lugar ideal. E você ainda faz umas comprinhas, come uma comidinha, né? Não, né, Cris? Passa o cartão de crédito do marido e vai ser feliz. Não é não, Cris? Pois é, né? Mais uma dica aqui, a última: conviva e saia com outras mães. Olha aí, ó, Cris, o convite perfeito para sair com as amigas mães no shopping. Eu acho que essa é a melhor dica de todas aqui. É legal mesmo. Porque eu acho que quando a gente tem filho e entra no mundo da amamentação, a gente precisa falar com pessoas que entendam do que a gente está falando. Né? Então, às vezes, nossas amigas da vida sem filhos não vão entender nossas dores e nossas delícias novas. Né? E às vezes vão ficar assim, fadigadas com aquele assunto. Nossa, só fala de mamar, de fralda, de sono, né? Então, eu acho muito bacana.
conhecer outras mães, se conectar com outras mães, para trocar as experiências e entender que o que você está passando ali tem outra também passando e que está tudo bem, né? Vai ficar tudo bem. Eu acho que essa é a melhor dica de todas. Muito legal. Então vamos aqui à nossa aulinha de reforço para não esquecer as dicas. Olha só. A prática leva à perfeição, é a primeira dica. Depois temos vista-se para a ocasião, muito legal. Eu sei que é um certo investimento aqui, viu, mamães? Mas também o básico pode ser muito importante. Não precisa de você comprar todas as roupas que se ofertam por aí, mas é legal pelo menos ter umas duas que seja. Pense numa cobertura ou avental de amamentação, né? Tem a famosa fraldinha também, que é muito legal. Essa aqui, o que eu achava legal, em alguns momentos, aquela fralda toalha, que ela é um pouco maior, né? Porque a depender de como vai ser, talvez, né, um tecido um pouco maior pode ajudar. Faça uma pesquisa do local para ver se comporta toda uma estrutura mínima, né, para esse momento. E por último, conviva e saia com outras mães, que é a dica mais top dessas daqui. E se possível, marca um almoço, sabe, assim, como uma coisa gostosa. Vai lá, invista mesmo. E como você está com outra mãe, ela vai entender. Ela vai entender o choro, ela vai entender que você vai sair para trocar uma fralda, ela vai entender que os raciocínios são interrompidos, porque, na verdade, depois que a gente se torna mãe, não existe uma conversa do começo ao fim, não é mesmo? São vários assuntos picotados, mas no final todo mundo se entende, né? Porque, afinal de contas, tem um bebê ali, às vezes, daqui a pouco a gente continua, amiga, aí você volta, já é outro assunto, e tá tudo bem, tá tudo certo. Vamos ali para a nossa salinha. Tem uma interação chegando aí, né, Cris? Verdade, tem uma interação. Você de casa é prioridade. Meu chazinho estava aqui, já tomei tudo, tá muito bom. Estava ali de olho nas dicas, acredito que você de casa também, junto com a Carol. O Maico também, esse paizão está aqui, já vai ter um momento especial. E agora tem várias participações para a gente poder interagir. Muito bom esse chá de cranberry, gostaria de dizer. O Matheus tá demais. Parabéns, Matheus. Parabéns. E agora quem chega aqui para a nossa sala da conversa é a Silmeia. E ela diz o seguinte: tem que amamentar? Sim. O problema é que muitas mulheres expõem os seios e não têm a decência de cobrir. Silmeia colocando a opinião dela aí no contexto. E aí, Carol? Eu acho que tem os dois lados, né? Eu acho que a mulher tem que estar à vontade com aquilo que ela está fazendo e a gente tem que lembrar que a gente está num local público, então ninguém é obrigado a ver também o que não quer ver, né? Então, na sua casa, você amamenta ali do seu jeito, mas talvez num local público, né, a gente tem que lembrar das outras pessoas. Então, nossa liberdade termina quando começa a liberdade do outro, né? Então, talvez seja uma boa num local com muita gente, né? Ou talvez se preservar um pouquinho nesse sentido, né? Mas também é uma questão cultural, né? A mama, ela virou passou por um processo de erotização, né? De um tempo para cá, né? Então a gente tem mulheres aí no carnaval desfilando nuas, de topless, e a gente não pode amamentar, né? Mas são questões culturais mesmo. Nunca tinha pensado nisso, Carol. Sim, é uma boa reflexão. Então é bonito sair ali de topless no carnaval, mas amamentar é feio, né? Mas são entraves culturais, né? Que devagarzinho a gente vai, formiguinha por formiguinha. Eu brinco, a nossa filha mais velha, como viu a mais nova nascer, ela viu uma amiga nossa que tem cicatriz de cesárea e ela falou: por que o seu neném saiu por aí? Por que não foi a parteira que fez? Por que o papai que não pegou, né, o pai do neném? Então, assim, o normal lá na minha casa já virou outro normal. Então, a partir do momento que a gente tem acesso à informação e vai levando esse outro normal, devagarzinho as coisas vão se encaminhando. Muito bom, Carol respondeu com propriedade. A gente tem mais uma opinião chegando aqui nessa tarde. Já eu quero perguntar para o Maico, né, como que é a visão dele do ponto de vista masculino. Pode colocar então, diretora, na telinha. É a Ione Patrícia que fala de Salvador. E aí, Ione, como é que tá aí? Muito quente? Muita praia? Desde a infância achava um gesto natural as mamães amamentarem seus filhos, mas percebi os olhares e palavras de desaprovação das próprias mulheres. Amamentar em público não deveria ser reprovado. É um ato sagrado e natural e faz bem para a mãe e a criança. Ione, maravilhosa, adorei seu comentário. Concordo com a Ione, gente, porque é isso que a Carol falou, né, Cris? Depende do olhar que você traz de casa. Para mim também sempre foi esse olhar sagrado.
eu olhava, ainda criança, eu tenho essa memória, e eu não olhava ali um seio. Eu olhava aquele ato, eu pensava, gente, deve ser a coisa mais mágica, amamentar uma criança, que coisa mais fofinha. Tanto é que era uma coisa que eu queria muito. Eu acho que se eu não tivesse conseguido, eu teria ficado muito decepcionada, porque a memória que eu tenho de ver as mamães e achar aquilo assim, a coisa mais profunda de relação que podia ter entre dois seres humanos, né? E achava sempre assim, bonito e belo. Mas é mesmo, é muito bonito e eu acho que os olhares de julgamento e talvez de reprovação podem ter um pouco a ver também com eu não conseguir e isso me chateia, então ver o outro amamentando pode me incomodar. Psicologia aí, né, Carol? Eu acho que sempre quando a gente tem um julgamento, ou os famosos palpites, né? Eu falo para as mulheres que eu acompanho, sempre que vem um julgamento, o julgamento diz mais sobre a pessoa que está julgando do que sobre você, porque vem carregado de experiência pessoal, né? E a gente não pode também recriminar essa pessoa que está julgando, porque de alguma forma, se ela não amamentou, faltou assistência para ela, então a culpa é nossa também. Entendi. Maico, como que foi pra você? Porque a gente sabe, assim, que tem alguns maridos que não curtem e desaprovam a própria esposa nesse processo de amamentar em público, né? Como que você lidou com esse assunto? Lida ainda, né? Vocês estão ainda amamentando. Olha, para ser bem sincero, acho que é muito natural para mim. Então eu não vejo isso de uma maneira como uma proibição, talvez. Acho que é muito natural, porque é um hábito para a gente, né? É muito natural ver. Hoje a Catarina mamando, o pedido, ela aponta o TT da mamãe, né? Ela pede cola e aponta o TT, e a Clara pedia, eu quero o TT mamãe. Para mim era natural, como se tivesse uma coisa, como se a gente estivesse tomando um copo de água, como se a gente tivesse... É bem comum, né? Então, vamos dizer, esse rótulo, dessa desaprovação é muito cultural mesmo, né? Daquilo que a gente carrega com a gente lá de trás, de como era a cultura antes, que era proibido, tem que se privar de coisas. Para a gente em casa é muito natural, eu sempre apoiei, tanto que eu apoio até hoje, até o ponto que isso não faça mal para nenhuma das duas, não? Porque existem outros pontos que também a gente pode aqui levantar, mas assim, é um outro tipo de discussão, na perturbação que a mãe também às vezes carrega, pode acontecer, né? Mas enquanto faz bem para as duas, tá tudo bem. Que bom, e aí fica mais leve, né? Quando tem essa questão, esse acordo e essa visão, tudo fica mais leve. Agora pergunto, vamos à vivência, porque quando você pega toda essa questão da mãe ali em público, né? E aí algumas brigas, elas perdem o foco da própria criança que tem um desenvolvimento, né? O quanto que o leite materno é esse remédio, essa vacina, né? Tem o colostro também, né? Tem toda essa questão, e aí você pega o próprio parto natural, ao passar pela vulva ali, o que recebe, né, de anticorpos, a natureza que Deus desenhou e tal. Aí eu pergunto para você, uma mãe que tem a necessidade, a opção de trabalhar, né, a gente fica algumas perguntas sociais, né? Tipo assim, ela voltou, saiu depois daquele tempo que o governo consegue o direito dela de poder ficar em casa, e ela se programa então uma agenda, aí a própria esqueci teu nome, como é o nome? Lúcia, tô brincando. Mentira. Ela ficou olhando, tô brincando. Não, achei que você ia falar. É que ela abriu o olho pensando que eu esqueci. Eu tava com raciocínio. E aí eu pergunto. Achar que você tava tendo um troço. Nome, então, boa tarde. Eu ia falar, socorro, ambulância. A intimidade dessas coisas. Né? Mas olha só. Passei mal agora. Voltei, calma, fica tranquilo. Só para você acordar um pouquinho, tá tudo Derrame certo. a cidade, não, por favor. E aí eu pergunto, ela vai ter que voltar. E aí nasce uma mãe, nasce uma culpa, ela já tem toda uma culpa sem ninguém opinar, entendeu? Porque ela vai voltar e tudo, só que ela tem uma carreira e tem a escolha. Quem escolheu ficar em casa, está tudo bem. Quem escolheu ter a carreira, está tudo bem. Mas essa mãe que escolheu, ela não pode ser desamparada. Aí eu pergunto para você, quem vai ficar desamparado também é a criança, por ter que ter uma outra alternativa. Aí eu digo, quais os benefícios que a criança perde pela mãe, que socialmente foi cortada, ou ela teve esse peso e tomou essa decisão. O que a criança perde de benefícios na amamentação, Carol? A amamentação, ela deveria ser exclusiva até os 6 meses de idade, né? E depois ela segue até os 2 anos ou mais, né? A gente coloca como essa recomendação até os 2 anos ou mais. E a gente sabe todos os benefícios com relação à prevenção de doenças na idade adulta, então prevenção de diabetes, hipertensão, obesidade na idade adulta,
A gente sabe que as crianças têm menos quadros infecciosos, né, na infância, quando são amamentadas. Mas lembrar que pela volta ao trabalho, pelo retorno ao trabalho, é possível que a criança continue recebendo leite materno, mesmo que não direto do peito da mãe. Né? Então, essa mulher ela pode fazer ordenhas e deixar esse leite para a criança para que ela receba e continue recebendo esses nutrientes, esses benefícios aí do aleitamento. Tá aí, viu? Você tem alternativa, Suzy. Deve ser muito verdade, porque lá em casa eu parei de amamentar logo cedo. Minha mãe disse que eu abandonei, não quis mais e tal. E minha irmã teve que ser tirada, tadinha, à força, desmamada. Agora pergunta, quem é a mais saudável de casa? A minha irmã. Gente, impressionante. Olha, o que eu já gripei, o que garganta e tanta coisa que me acomete. A minha irmã sempre passa invicta, até os dentes. Então, é impressionante. Mas é isso que eu ia comentar agora. Os benefícios não são só diretamente com relação à composição do leite, mas também a todo o desenvolvimento de arcada, de desenvolvimento orofacial. Então, crianças que mamam no peito tendem a respirar melhor pelo desenvolvimento da face, então tendem a respirar menos pela boca, então tem menos otite, rinite, sinusite. Então, não é só uma questão relacionada à composição do leite, mas sim, a gente diz que a amamentação é o primeiro aparelho ortodôntico que a gente usa, porque a amamentação adequa muito essa questão orofacial. Então, tem relação com a dicção da criança, com a fala. Então, muitos benefícios que não estão só ligados à composição do leite em si. Mãe, devia ter insistido. Hoje eu já falta um dente em mim, você acredita? Já até perdi dente. Não vou entrar em detalhes. Real. Só não mostro na câmera, gente, porque, Não, né? e se deixar, ela mostra, gente, do Brasil. Ela é assim, Se a então... diretora vocês iam ver. Aí a gente podia Caos. fazer uma proposta aqui para a Ana, nossa diretora, fazer um programa nessa questão odontológica, para ela poder mostrar esse dente faltante, porque eu acho que senão ela tem que tratar isso, porque não é um vazio só no dente, que essa falta que ela está tendo, ela está projetando para o dente, ó, essa puxadinha. Vou botar o dente aqui para homenagem a você, eu vou puxar o intervalo. Olha não aqui. fala muito, hein? O quê? Vai que você perde um dia. Graças a Deus, eu nunca tive cárie, você acredita? Mamou muito? Hã? Mamou muito? Mamei bastante. A alimentação comigo era direto. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo. Já já a gente vai ter uma dinâmica bacana aqui com esse pai, o Maico, né? E ele me contou, gente, um contexto, um segredinho que ele teve que fazer aqui nos bastidores. Vai ser revelado depois do intervalo. Então não sai daí. Tem pergunta? Tem dúvida? Tem a sua posição sobre amamentar em público? 12983150249. Um breve intervalo e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta nesse programa falando sobre amamentar em público e recebemos também várias perguntas de amamentação em geral. Inclusive, como esse programa é feito para você e com você, a nossa diretora já proporcionou um momento com a nossa especialista para também tirar suas dúvidas. A Suza está lá trocando a figurinha com a Carol e eu estou aqui com o Maico, porque papo de macho é papo de amamentação também. Toca aqui, Maico. Tamo junto. Né? Se podia ter uma legenda agora, se alguém está trocando de canal, podia estar assim, ó, papo de macho é papo de amamentação também. Ah, tá brincando, meu queridão. Olha, quer papo mais gostoso de que você participar da vida do teu filho, da vida da tua esposa, porque a esposa, quando o homem, né, um verdadeiro homem, a mulher sobe um degrau ainda, quando é mãe, né? Gente, a Silvia arrancou tudo da minha vida grávida, porque eu amo mulher grávida, então, é uma beleza, então a Silvia já está, esse ano vamos ver se vai acontecer, né? Porque aí, né, a Silvia já vai se preparar, porque já tem alguns pedidos que eu só deixo quando ela está grávida, não deveria ser assim, mas vai dar tudo certo. Agora, Michael, a gente preparou uma dinâmica justamente porque dessa questão participativa, desse olhar que a gente precisa despertar. E uma das coisas que veio ali sobre uma participante, uma internauta falando, que às vezes, pela mulher também não ter isso construído, ela não permite, por eixos culturais. Você vê o quanto não existe, às vezes, maldade nas pessoas, e esse assunto até não é para você ficar bravo ou discordar, não, a gente está fazendo um acréscimo social para melhorar isso, e quem ganha são as pessoas que convivem. Fechado? Maicão, na tela, alguns tópicos para a gente poder comentar um pouquinho da sua experiência e também trocar essa figurinha aqui na tela. Então, vamos lá? Está chegando aqui, essa dinâmica muito bacana com o Maico na tela, essa questão de ser dedicado. E até parece um negócio, poxa, mas devia vir no pacote, né? Que pai, né? Formar a palavra pai, esse parceiro, esse amigo. Então, você tem que, não é uma coisa assim, tipo assim, vamos deixar rolar, você tem que se programar para ser dedicado, né, Maico? Sim, com certeza. Eu acho que muito parte daquilo que pai não é só no papel, né? A gente tem que
filho precisa de presença, não de presente, então a gente parte muito disso, acho que é isso que eu carrego comigo. E essa parte de dedicação, acho que a Carolina pode falar mais desse ponto, como a gente criou o vínculo com a Clara quando ela nasceu, né? Eu não tive a oportunidade de segurá-la na hora que ela nasceu, mas eu tive meu momento de pele a pele com ela, uns 20 minutinhos lá de Você estava contando para a gente, né, que quando você estava fazendo o parto, foi em casa. A segunda, sim. A pediatra estava ali, e aí disse, olha, eu queria fazer aquele pele a pele, mas a esposa estava te segurando, né? Aí tiraram esse momento e o pele a pele foi sua filha. Eu segurei ela, acolhi ela naquele momento, de sangue mesmo, de vernix, de tudo ali, para criar esse vínculo, esse cheiro de pai, que também tem, né? E eu tive essa oportunidade. E depois, quando a gente foi para casa, os banhos eram comigo, no chuveiro já, para eu ter meu momentinho com ela também. Eu vou falar um negócio, eu tinha um medo, porque é pequenininho, né? Bem pequenininho, mas eu tenho a mão grande. Né? Uma mão dá para você uma mão em cada filho, grandão, né? Rapaz, você tem um pequeno olhar, uma pequena leveza assim, de um esportista do basquete. Olha, leve tom, eu já joguei muito vôlei na minha vida. Já jogou vôlei, mas basquete não. Não. Mas a mão aí. Agora, eu tinha medo mesmo, mas é uma questão de cultura. Às vezes o homem é mais afastado disso e você não tem uma representação do seu pai pegando seus irmãos. E aí você precisa quebrar esse ciclo. E na sua casa, como que foi? Você teve algum eixo familiar assim? Ou você que quebrou esse elo e tomou partido? Eu acho que, vamos dizer que talvez eu possa partir do princípio que eu não tive... Meu pai faleceu muito cedo. Então a presença paterna na minha vida foi muito mãe. Então foi pai, né? E quando eu pensei, no dia que eu puder ter esse pai, eu acho que eu quero fazer diferente. Eu quero poder ser presente na vida dessa criança, que seja ela homem ou, menino, ou mulher, não, uma menina, e viu a Clara, né? Agora a Catarina. Mas a gente se fez muito presente, então a alimentação também, eu participo... Pesquisar, porque eu vi que você orientar. sabe bastante, né? Eu lembro que, olha, lembrando que eu perguntava assim, Silvia, porque a gente fica muito nesse mundo, Sim. né? Eu disse, olha, o legal é comprar uma bola de pilates. Aí vamos embora, vou lá buscar bola de pilates. Olha, legal você subir escada, vamos deixar passar o terceiro mês, vamos perguntar o que você pode fazer. Então, quando a gente chegou no hospital, eu já tinha meio que... a minha sogra voltou de viagem. Eu disse, minha sogra, está tão combinado eu e a minha esposa, eu vou te levar para casa, depois quando nascer eu te aviso. Aí deixei ela em casa e peguei a Silvia e fui. Então, quando você participa da pesquisa, parece que não vai ser uma surpresa para o homem, ou tipo, parece que você é convidado para o parto da sua mulher. Exato, você está lá assim, de espectador. A gente junto. teve a oportunidade de fazer um pré-natal coletivo, né? A gente escolheu um pré-natal coletivo, que tinha participação de outros casais, e tinham muitos temas diferentes, com N profissionais, pediatras, fisioterapeutas, entre outros. E ali acho que foi também aquele clique de, olha, eu preciso me envolver mais para eu poder dar suporte maior, porque somos só nós aqui, né? Nós não temos família aqui, nós somos de outras cidades. E éramos só nós dois. Então, acho que também teve isso de me abrir para o novo e aceitar que aquilo podia fazer bem para todo mundo, seria mais leve. E foi, e tem sido. Não é fácil. Falhamos? Sim, falhamos, não somos perfeitos, né? Mas tem sido maravilhoso essa construção. Não, e dá para ver que não é da boca para fora. Não, obrigado. Eu acho que a construção da pauta do programa também não era essa inicialmente, né, Aninha? Mas como Deus é bom que, cara, que casal top para falar. Fui pego desprevenido aqui, gente. Gente, ele foi pego de supetão, tá? E essa aqui é uma conversa de coração, conversa de macho, amamentação. Tá aí, gente, hein? Quem diria? Dona Maria, hã? Tá gostando? Então, mais um passo para a gente poder trocar uma ideia. Já ele vai contar um segredo muito legal aqui. Vai me envergonhar um pouquinho, mas vai dar tudo certo. Na tela agora, mais um contexto. Disponibilize seu tempo. Porque eu pergunto assim, o Michael é um cara bastardo de dinheiro, ele estava rendendo e caindo dinheiro na sala dele, então não tinha atividades para fazer. Era essa a realidade? Muita realidade. Infelizmente, eu não tive a possibilidade... Assim, existe a lei de algumas empresas que fazem parte da empresa Programa Cidadã, que elas dispõem de mais dias para os pais, né? Alguns países, a licença maternidade do pai é igual à da mãe, para ter o mesmo tempo. Mas no período que eu fiquei em casa, eu busquei me dedicar e avaliar o meu tempo da melhor forma possível, e também quando eu voltei a trabalhar, né, para poder dar suporte. Então, eu chegava em casa, sabe aquele toma que o filho é teu? Carolina, vai descansar um pouquinho, deixa ela comigo aqui, e assim a gente vai fazendo. Depois eu banho, ela trocava, amamentava, eu ia preparar o jantar, aí ela terminava, eu botava para dormir. Dá uma pausa aí. Pausa aqui, uma pausa aqui.
além de todas essas atividades, chega, peguei, trocou e tal, você tem uma conexão com a questão de cozinhar, né? Sim, gosto E muito. até, voltando à dica anterior, de disponibilizar ali, seja dedicado e disponibilize o seu tempo, que eu acho que esses 3 contextos aqui vão se encaixar, você programou para ela 40 dias De marmita. de marmita congelada para ela, inclusive com um cardápio diferente. Conta pra gente, Marco. Porque não tinha disponibilidade de cozinhar, né? Então, todo aquele processo ainda de adaptação com casa, nós temos 2 cachorras ainda para ajudar, para aumentar o trabalho. Então, eu, nas minhas folgas do final de semana, mas nesses 5 dias que eu fiquei em casa, na minha licença paternidade, eu cozinhei, deixei congelado para ela 40 dias de marmita para não ter problema. Porque eu almoçava na empresa e à noite a gente jantava, eu estava lá, então eu cozinhava coisas diferentes para não utilizar aquela marmitinha que estava ali guardada. Que legal, é, Marco? É show de bola. Então, eu falei para você que ele contou, não estava programado isso aí também. Ele falou, Cris, olha, eu gosto de cozinhar, então à noite eu fazia aquele ranguinho diferenciado, porém nesses 5 dias que eu fiquei em casa, eu projetei pelo menos esses 40 dias, onde a mulher, quando ela toma um banho e lava o cabelo, ela larga foguete, porque ela não consegue, tal. Por quê? Você precisa estar imerso nesse mundo que é seu também. Não é o mundo da sua esposa, né? É o mundo do casal, da família, né? Bora lá, então? Mais um tópico na tela para a gente conversar aqui com o Maicon, esse paizão. Seja parceiro na hora da amamentação. Você está falando agora, teve todo um contexto, né? Desses 5 dias que você teve lá, a questão do jantar. Agora, o período, né? Que ela vai amamentar. O que o homem fica deslocado? Porque você vê aquela conexão. O legal é que você até quebrou isso no próprio parto, né? Você teve esse pele a pele, já quebrou. O homem não participa do participa, ainda tem um momento muito bonito, muito bacana, que inclusive essa foto foi depois foi levada para uma certa apresentação. Pergunto para você, e na hora da amamentação, o que a gente pode fazer para ajudar? E para ajudar, acho que é uma palavra meio, né, como parceiro nesse momento. Eu acho que a gente pode acolher, né, para que ela e criar um ambiente favorável para que ela consiga ali, né, ficar em paz para amamentar, sei lá, ajustar a almofada, buscar uma água, ajustar um apoio de pé para poder descansar, ou até mesmo muitas vezes pegar o bebê e levar até ela para que ela possa amamentar, e quando amamentar pegar para rotar, se assim for necessário, pôr para dormir, ninar, neném, e assim vai. E faz a diferença. Faz, porque também você cria o teu vínculo e o teu elo com teu filho ou filha, né, e assim. E só o fato de ver que o parceiro está preocupado, parece que ela ganha força para as outras coisas. Diminui a carga mental dela. Mas, gente, eu tenho alguém. E só o fato de você ter esse apoio, gente, poxa, você, né, ainda se... E a mulher tem umas cobranças físicas. Sim. Então, quando tem alguém ali e tal, não é, né, tipo, aquelas coisinhas que cada um tem, né? O homem vai ficar mais grisalho, será que agora eu estou bem e tal? Todo mundo tem esses questionamentos, né? É quando você tem, não, adorei teu grisalho. Sabe quando o homem, quando você ouve isso aí, é a mesma coisa, você fala, não, você está bem, vai dar tudo certo. Os primeiros 3 meses você está inchadinha, todo mundo fica, você está lindona, pá, fica quietinho que eu vou preparar. O que você quer escolher para comer hoje? Hã? Legal, né? Então, essa é a ideia. Vamos mais um tópico agora, aproveitar que o Maicon está com a gente falando da perspectiva de pai e como você pode projetar. Pega esse programa depois e dá uma assistida com o marido. E aí, eu acho que fecha todo o contexto, é de ser participativo como um todo. Sim. Eu creio que a conversa que a gente teve aqui já falou dessa questão de participação mesmo. E até às vezes a mulher está de cabeça cheia com várias coisas, como você participou do pré-natal, até a própria questão das consultas, coisas que ela está tão focada dentro de casa, parece que bloqueia, né? E nesse momento você marcar uma consulta, achar uma brecha no trabalho para vir buscar ela de carro, porque ela talvez não queira dirigir, porque está... Enfim, ser participativo, né? Ser participativo, né? Ser par, né? Porque quando você casa, você cria uma parceria, né? E tudo isso. Eu acho que tudo que a gente falou aqui envolve muito isso. Essa participação, acho que tem que ser dos dois, né? Para dividir uns 50-50, para não ficar pesado para ninguém. Eu acho que vai ficar legal. Eu te pergunto assim, ó, e as meninas? Assim, você está colhendo os frutos de ser esse paizão? Você já está... Tipo, eu vou dizer uma coisa. Eu consegui fazer o meu filho falar papai primeiro. Mas ele falou papai, que até hoje ela fala que é papá, não foi papai. Acho eu que tenho é certeza, né? Eu filmei e eu acredito na minha ilusão de pai que foi pedindo papai. Comida, né? Só que o seguinte, Maicon, ele falou papai e depois ele falou 2 meses mamãe para voltar a falar papai de novo. Mas foi papai. E aí na sua casa chegou, como é que é essa questão de você está colhendo os frutos de ser pai participativo? Olha, eu acredito que sim. Ontem mesmo eu tive eu precisei trabalhar um pouco até mais tarde e a Carolina me mandou uma mensagem, você pode falar?
Clara quer dar boa noite. Ela fez uma ligação de vídeo, papai, boa noite, está trabalhando? Até que hora? Que hora você volta? Né, eu acho que sim, a gente criou esse elo. Bom, a gente passou muito tempo lendo junto no chão, ela aprendeu a falar papai primeiro, a Clara. A Catarina não tive esse privilégio, ela fala mamã, mamá, mamá, né, porque o convívio é muito maior. Mas sim, acho que a gente está colhendo bons frutos e vai ser muito bacana ainda. Eu quero poder levá-la para o balé e tudo mais, ou o que ela quiser fazer, eu vou estar lá presente, se Deus quiser. Legal, gente, né? Aquele papo bacana, gente. Você não estava esperando um papo tão legal nessa tarde aqui, né? A gente está colhendo frutos. E como prometido, né, o Maico segue por aqui, já a gente vai unir a turma novamente, mas agora a Carol e também a Suzy estão na TV para aquele papo, olha, rodou outras perguntas, outros questionamentos, e esse programa está aqui para te ajudar. Suza, o povo de casa quer falar e quer a instrução da Carol. Bora lá. É isso aí, Cris. E antes da gente ir para a interação, deixa eu só mandar um abraço super especial, porque é o seguinte, eu estava aqui, né, junto, conversando com a Carol, de repente o celular tocou. Uma amiga minha que fez jornalismo comigo, né, na época de faculdade, mandou uma mensagem assim no nosso grupo de jornalistas. Eu amamentando aqui e assistindo a Suzaene falando de amamentação no programa. E achou a gente super divertido, viu, Cris? Fica você sabendo, riu muito sobre a história do dente. E eu quero mandar um beijo para ela, é a Riane, e para a bebezinha dela, a Ana, de 3 meses. Eu fiquei muito feliz em saber que ela está assistindo o programa e que sempre assiste, e ela não tinha me contado isso. Ela está em Nova York e eu perguntei para ela como é lá amamentar. Ela disse que é super tranquila, amamentou uma vez em público no restaurante, não se sentiu julgada, né? Então, que bom, viu, Riane? Continua com a gente sempre aqui no Entre Família, manda a sua interação aí de Nova York, a gente quer saber. Foi muito legal, foi uma surpresa bem gratificante. Vamos lá, então, você aqui na telinha, Carol já está aqui à disposição de você, nosso telespectador, nossa telespectadora. Pode colocar a diretora. É a Leia Vidal. Estou amamentando, bem-vinda, viu, Leia? Obrigada pela sua participação. Estou amamentando meu filho de 1 ano e estou há 1 ano sem dormir direito, te entendo. Ele associou ao sono e só dorme mamando, e está difícil tirar as mamadas da madrugada. Como fazer para tirar o peito, porque ele não toma mamadeira, não gosta de nenhum leite? O sono é um problema, né? Sempre. A falta de sono. A falta. E eu digo que quem sofre de privação é a gente, não as crianças. Né? Sim. Pode ser um grande desafio, né? Quando a criança faz essa associação das mamadas com o dormir. A partir de 1 ano, a gente começa a conseguir fazer algumas negociações, principalmente para o desmame noturno. E uma forma bacana de você trabalhar com essa criança as mamadas do dia e da noite é tentar reforçar com ela a diferença entre dia e noite. Então, construir um material lúdico com a criança e mostrar para ela tudo o que ela pode fazer durante o dia. Então, durante o dia, fotos da criança brincando, passeando, viajando, indo para a escola, brincando com a família. E durante a noite, uma foto da criança dormindo. Dá para fazer isso num cartaz, deixar no quarto dela. E isso vai ajudando a criança a criar uma imagem mental ali, né, do que faz de dia, do que faz de noite. Tem livros que podem ajudar a gente também. A gente pode colocar uma ceia depois do jantar dessa criança. A gente pode convocar o pai para ajudar nesses despertares, né? E aos poucos ir acolhendo essa criança de outra forma. Peito não faz ninguém dormir, mas peito faz relaxar para adormecer. Né? Então, tentar encontrar dentro dessa dinâmica familiar um outro mecanismo para essa criança relaxar e adormecer. E o bacana é nem trocar por mamadeira mesmo, tá? Porque depois é um outro desmame, é ter que fazer o desmame da mamadeira. Então, o ideal seria não trocar peito por nada, né? E tentar tirar, remover essas mamadas da madrugada, tentando encontrar uma outra forma dessa criança relaxar. E qual que é a sua opinião, Carol, sobre deixar chorando no berço? Eu acho que o deixar chorando no berço não é bacana, tá? A gente sabe que uma criança chorando sem acolhimento pode ficar bem estressada, né? Isso gera um estresse para a criança e isso tem até um nome, chama desamparo aprendido. A criança realmente para de chorar e volta a dormir sozinha porque ela entende que ninguém foi lá acolher. Então, com o passar dos dias chorando sozinha, não adianta nada eu chorar porque ninguém vem aqui, então não vou mais chorar. É traumático. Então não é o que a gente acredita, eu como profissional e nem a gente como família. Então, tudo bem chorar é uma forma de se comunicar, mas vai chorar no colo. Sou dessas, sempre no colo. Vamos a mais uma interação aqui, acho que é uma perguntinha chegando, anônimo, não tem problema. É seguro seguir as dicas milenares para desmamar? Tipo, colocar babosa, nossa, shoyu, não sabia disso.
Essas coisas de sabor ruim no mamilo para a criança rejeitar o peito? Não é uma forma bacana de desmamar, tá? Vamos pensar em alguma coisa que a gente goste muito. Alguma coisa que a gente goste muito. Eu brinco com o Michael, já pensou se a gente pega uma garrafa daquela tua bebida favorita e troca por outra bebida lá sem te contar? Né? Então, assim, não é honesto com a criança. Né? Peito é relacionamento, a amamentação não é só sobre se alimentar, mas é sobre se relacionar. E aí, quando a gente fala em criar uma relação de respeito com a criança, a gente também precisa falar sobre retirar o peito de forma respeitosa. É igual chupeta, a gente coloca a chupeta porque é conveniente para o adulto e aí a criança passa a ter necessidade de usar a chupeta e aí o adulto um belo dia vai lá, acorda e corta o bico. Não é justo com a criança também. Então, a gente precisa, aos poucos, trabalhar esse desmame e entender que desmame não é sobre não estar com a criança, né? Não é sobre separar a mãe da criança, mas é sobre a mãe estar com a criança e a criança entender que pode se relacionar com ela de outro jeito. Muito legal isso, Carol. Que profundo. Eu passei recentemente pelo desmame da minha filha mais velha, de 3 anos e 8 meses. Nós tivemos um imprevisto no final do ano, eu fui hospitalizada, fiquei quase 10 dias hospitalizada. Nossa. E o Michael ganhou de presente 10 dias com as meninas. Né? A gente teve a ajuda da minha mãe e da minha sogra, mas ele teve que assumir, sentar nas 2 cadeiras, de mãe e de pai. E eu amamentava a minha mais velha, de 3 anos e 8 meses, e ela ficou muito bem durante 5 dias na minha primeira internação, sem peito. E eu cheguei em casa e ela falou assim, mamãe, agora você pode voltar a me dar tetê? E eu falei assim, não, a mamãe não amamenta mais. E aí ela falou assim, mas como você vai voltar a ser minha mãe se você não pode mais me dar tetê? Então aí, além disso, além desse soco no estômago, a gente para olhar qual é o significado que a amamentação tem para a criança. Sim. Então é tão forte no relacionamento entre mãe e filho que na cabecinha dela, se eu não amamentasse ela, eu não podia ser mãe dela. Gente, eu tô impressionada. E aí eu respirei fundo, falei para ela, não, mas quais outras tantas coisas que a gente gosta de fazer juntas? Então a gente vai sair passear, ler livro e tal, e fui listando para ela todas as outras coisas que a gente podia fazer juntas. E eu falo que foi a partir da minha volta para casa que o desmame aconteceu, não foi com a nossa separação. Porque enquanto eu estava hospitalizada, ela não mamava porque eu não estava. Sim. E aí quando eu voltei, e aí ela não mamou mais, que a gente começou a construir o nosso desmame. Então é sobre se relacionar de outra forma. Que bonito, Carol. A gente já fez vários programas assim sobre esse assunto, mas você coloca de uma forma muito bonita e muito profunda mesmo. Vamos a mais uma interação? Acho que dá tempo de mais uma antes da gente chamar o intervalo. É a Luciana. Alô, Luciana, boa tarde. Meu leite não está sendo suficiente e o pediatra quer introduzir fórmula. Ouvi falar sobre relactação. Pode me esclarecer como funciona? Legal. Boa pergunta mesmo. Boa pergunta. A relactação é uma forma de a gente oferecer o complemento, que pode ser o leite ordenhado ou a fórmula artificial, junto com o peito. Então, a gente diz que para o bebê aprender a mamar, ele precisa mamar. Então, o bebê não aprende a mamar tomando leite na colherzinha ou no copinho. Então, ele precisa ir para o peito e receber esse leite em paralelo com uma sonda. Então, é como um canudinho que a gente coloca num recipiente o leite, o canudinho, a outra extremidade do canudinho junto com o peito. O bebê, na hora que vai mamar, ele abocanha o peito, vai tomando o leite que sai do peito e vai recebendo o leite do canudinho também. Isso se chama relactação. Precisa sempre ser feito com orientação de consultora de amamentação. A gente tem riscos aí associados, como confusão de fluxo. E eu acho que um passo para trás na pergunta da Luciana é entender o porquê que a produção dela não está sendo suficiente. E aqui mora uma pergunta interessante. Essa questão da produção é mito ou verdade de que algumas vão produzir e outras não? A gente tem 3 causas para baixa produção de leite. Então, a gente tem causas que já são da mulher. Então, diabetes, síndrome de ovários policísticos, questões da mulher, ou cirurgia mamária, né, mamoplastia redutora, hipoplasia de glândula mamária, que é uma má formação na glândula mamária, onde ela não vai ter tecido glandular suficiente para produzir leite. A gente tem questões associadas ao pós-parto, então separação da mãe do bebê por qualquer motivo, intercorrência no parto, intercorrência com o bebê, um desconforto que levou para a UTI, ou atraso por protocolos do hospital, atraso nessa primeira mamada. Então, são duas categorias de baixa produção relacionadas à mãe, e tem a outra que está relacionada às nossas escolhas na amamentação. Então, limitar horários, não deixar o bebê mamar quanto quer e quando quer, que é o que a gente chama de livre demanda, oferecer bicos artificiais, tudo isso pode impactar na produção de leite, mas aí são a baixa produção como uma consequência. É mais então, é possível não ter leite suficiente,
mas a gente precisa identificar qual é a real causa para a gente poder ter estratégias individualizadas. E tem solução. Tem. É isso aí. A gente vai para o intervalo, na volta tem mais interação chegando por aqui. Se você ainda tem a sua pergunta, dá tempo de mandar. A nossa especialista, a Carol, vai falar um pouquinho mais sobre esse processo da amamentação, tá bom? O Entre Família volta já já. Muito bem, estamos de volta falando de amamentação. Que programaço, né? Que bênção poder ter você aqui. E a gente se sente muito feliz de ter um programa que é uma ferramenta útil em qualquer parte do Brasil que você está nos acompanhando, você que nos acompanha em outro país também. E falando em prazer, a gente tem várias revistas e presentes que a gente dá aqui graças ao Anjo da Esperança, porque a gente não cobra nada, né? É difícil você acreditar, tá passando por uma emissora de TV, Cris, vai ter alguma coisa para pagar, vai ter o correio. Eu assino embaixo para você que não tem nada para você pagar. E tem lançamento essa semana aqui, ó, se você está numa reprise ou outra, já surgiu, mas agora quem está aqui em fevereiro acompanhando conosco, temos essa revista maravilhosa aqui, ó, A Cura do Pecado. Pastor Rafael Rossi, inclusive agora aqui atrás, aqui está passando um loop muito especial da equipe de artes aqui. E a ideia é essa, né? Dá para você essa dinâmica. O que é o pecado? Aonde surgiu esse mal? Por que tem tantas pessoas sofrendo? É aquele negócio, né? Saber de onde eu vim, para onde eu vou, o que vai acontecer. Qual o papel de Jesus? Jesus veio para quê? Por que fala esse negócio de cordeiro que tira o pecado do mundo? O que ele veio pagar? Eu nem nasci há 2000 anos atrás, Jesus veio aqui. Que história é essa? O que eu tenho a ver com Adão e Eva? Essa história da carochinha. Será? Eu convido para você a estudar com essa revista Esperança, A Cura do Pecado. Você juntinho com você mesmo aí, tá? E outra, a oportunidade de pagar R$0, 0 centavos. Cris, como que eu faço? Vou explicar. Liga agora, 0 operadora 12 21 27 31 21. O telefone está passando aqui, tá bom? É só você ligar lá, preencher um cadastro com seu nome, telefone e pronto. Nome, endereço, telefone, seu CPF, seus dados. Vai pelo correio, tá aí, vou pagar. Não, você não vai pagar nada no correio. Só dar um abraço no carteiro, pedir para ele também acompanhar a Rede Novo Tempo e pedir a revista dele, que é Lançamento, A Cura do Pecado, tá bom? Você pode ligar agora, tá ocupado um pouquinho, espera, que vale a pena. O WhatsApp também está aí, para você pedir 12982444449, tá bom? Você manda aí, vai receber um link nesse WhatsApp, você mesmo faz o cadastro. E você de casa, enquanto você vai pedindo aí a sua revista totalmente grátis, paga nada, 0,800 aqui, ó, na faixa do Anjo da Esperança, você pode também participar no nosso WhatsApp. Já mandou? Já quer ouvir a Carol? Quer perguntar também para o Maico? Bora lá, então, para a nossa Sala da Verdade. Estamos aqui, hoje com esse quarteto e com o povo de casa, né? Um em cada canto do Brasil, outros fora do país, pessoal no WhatsApp. Até o Davizinho veio aqui para me dar um beijo. Então, tá uma tarde maravilhosa aqui, né, Su? Tá ali assistindo. Não viu o nosso beijo, mas nesse momento ele está acabando de ver ali, que o Cris colocou para ele assistir, né? O Davi veio cobrar o beijo e o feliz aniversário. Olha só, a gente segue nesse momento com redes sociais, né? Vamos lá. Não estou viajando não, diretora. A diretora disse que eu estou viajando. Eu não estava viajando. Eu brevemente fui à Lua, voltei. Suzaene está viajando, com certeza. Está fazendo um evento aqui para não dizer que era eu. Vamos lá. Suzaene viajando, com certeza. Eu estava conversando com a Carol paralelo, mas dentro do assunto, aí eu estava aqui pensando nas coisas que ela me disse. Vamos lá. Anônimo. Boa tarde para você, Anônimo. Já fui praticamente expulsa de um restaurante por estar amamentando, não acredito. Estava no restaurante com amigas e o carrinho do bebê do lado. Quando ele chorou porque era hora de mamar e eu consegui posicionar ele de forma confortável, fui convidada a me retirar por um garçom que disse que os outros clientes estavam constrangidos. Meu Deus. Fiquei tão sem reação que aceitei sair. Nossa, gente, olha... Essa não frase posso emitir tantas opiniões essa falando por que ela aqui, mas... está falando, é porque a pessoa perde o chão, porque ela está fazendo algo totalmente natural. Claro que às vezes a pessoa até se arrepende, mas na hora a pessoa fica meio que... Sem ação, né? Porque sem ação. Inclusive, ela saiu. Você fica tão... Porque são duas coisas que passaram. Primeiro, os clientes que reclamaram. Segundo, passou pelo filtro do estabelecimento. O estabelecimento também não se posicionou. Né? Então, tipo assim, depois de 2 filtros chegar nela, foi complicado para uma mãe que estava ali comendo, né? E eu imagino as situações. Tipo, o trabalho que ela teve para poder ir num restaurante com um carrinho, com tudo mais. Né? A coragem que ela teve de sair para almoçar fora. Não, cara, o que fazer? Além da consultoria em amamentação, uma parte de psicologia. O que fazer na hora jurídica, né? Jurídica também. Exatamente. Existe um projeto de lei, né, que dá o direito, que assegura o direito a qualquer mãe lactante, de qualquer idade da criança, a amamentar em qualquer local público,
tenha ele estrutura para isso ou não. E ela poderia ter feito um boletim de ocorrência, o estabelecimento poderia ser multado entre 3 e 20 mil reais, além de processo por danos morais e materiais. Foi o que o Cris falou, né? O restaurante aceitou passar esse recado, né? Passou um recadinho para frente e lavou as mãos. Exato. Foi legal falar desse assunto aqui e a Carol poder comentar dessa parte legislativa. Tem mais interação chegando aí, Cris. Bora lá então, você tem voz e vez. A Marlene, olha com a foto histórica ali do lado. Que foto é essa? Será que é a minha mãe? Ah, mãe. É a mãe então dela. É a Marlene quando bebê. Ela colocou ali, boa tarde. Que bonitinha. Tenho 51 anos. Foto. E essa fotografia é a minha mãe me amamentando. Olha aí que, né, guardou. Gente, eu nunca ali. tinha visto um registro antigo assim, Marlene. Que legal. Legal poder ter isso. Marlene, um abraço para você. Obrigado por compartilhar algo tão íntimo aí. Eu acho que tem tanto significado. Acho que essa foto dá para fazer um programa, né? Falar tudo do contexto, adoro ver trazendo. Foto preto e branco. E pena que a Marlene mandou essa foto no início, né? Mas agora chegou aqui, porque essa foto amei. tem tudo a ver com o nosso programa. Gostei e um de ver. registro naquela época, aí a gente podia puxar que tipo de contexto a mãe dela já estava trazendo, né? Se você parar para pensar. Você sabe, nós marcávamos com fotógrafo para ir na casa da gente. Era assim. Ok? Normalmente esse fotógrafo não é uma pessoa que você tem intimidade. Hoje nós temos uma câmera, o esposo tira uma foto e tal. Então, a mãe da Marlene encarregar uma foto e o quanto representava amamentar, ela quebrou algo Ela quis registrar aquele momento. 50 anos atrás. Então, tipo assim, Legal demais. essa foto ela é muito representativa do que se hoje nós temos uma dificuldade, imagina a mãe de Marlene. Então, por isso que eu falei que daria para fazer um programa dessa foto. E colocar essa foto na exposição, né? Igual o Michael, ele tem uma foto da filhinha no colo, foi para uma exposição. Que chique, né, Michael? Pois é. Olha só que privilégio. Que privilégio! Ou fui cobaia? Não sei. Não, eu acho que a fotógrafa que pediu a sua foto, ou a pessoa responsável, viu ali Captou, né? arte, viu sentimentos, essas coisas que só artista consegue captar. Vamos lá, interação aqui no Entre Família, ainda dá tempo, na telinha. Tcharam! É a última do dia, a Ariane, que fala de Itapetininga, aqui em São Paulo. Foto fofa. Amamentei meu primeiro filho, que hoje tem 9 anos, até os 2 anos. E hoje temos a Eloá, que está com 2 meses e mama super bem. Amo amamentar. Ah, que legal, hein, Ariane, terminar com a sua foto, com a sua experiência tão fofa, suas crianças aí. E olha só, ela passando pelo processo tudo de novo e tá de boas, feliz da vida, né? Depois de 8 anos, 9 anos. Eu acho legal quem passa por uma segunda oportunidade. Quando a amamenta bacana, né, como ela comentou, é legal. Mas quando a gente tem uma experiência não tão bacana na primeira, eu acho que é legal poder ressignificar. E poder entender que por não ter tido uma experiência boa na primeira vez, não significa não ter na segunda também. Então, eu acho que pode ser uma oportunidade, né, de uma nova história, um novo bebê e um outro momento. E eu costumo também dizer que ninguém não consegue amamentar. Você amamenta um dia, uma semana, um mês, um ano, 5 anos. Você amamentou, né? Você não pode falar, eu não consegui amamentar, amamentei só 3 meses. Não. Você amamentou 3 meses, né? E a gente sabe que tem muita coisa envolvida aí que pode ter levado para um desmame não esperado, né? Mas você amamentou, sim, aquele tempo. Nossa, você Carol, amamentou. agora você tocou o coração das mamães, hein? É Tá uma vendo? frase que, inclusive, quebra mais uma vez a questão cultural de que cada um tem, né, o seu tempo, cada um tem a sua fisiologia, né? E o que é o sucesso na amamentação? É só amamentar exclusivo? Não, é amamentar e oferecer um pouco de fórmula como complemento também é amamentar. Muito bom. Carolina, muito obrigada pela sua participação. Carolina Garoni, muito obrigada. Senhor Maico Vicentini. Arrebentou no programa de hoje. Obrigado. Nossa, Muito foi obrigado. sensacional, viu? A nossa diretora também amou. Obrigada a vocês, viu? Obrigado pela oportunidade, expor um pouco aí da nossa intimidade também. E o trabalho lindo que a Carolina faz, né? Então, tem que apoiar. Hoje o Maico brilhou aqui, inspirando muitos papais. Quando ele fala da
das filhas e da esposa, o olhinho brilha. Então tá tudo em casa, né? Com certeza. Hoje daqui para um jantar especial. É o rei do lar que serve as suas Projetar, rainhas. hoje vamos projetar o terceiro já. Talvez venha um menininho. É. Então, o processo já está definido. Aí o analista Já financeiro, encerrou. o analista financeiro entra em ação. A cota da está planilha. fechada. Essa né? verba não está disponível. Não foi budgetada, então infelizmente não vai Está na acontecer. ponta do lápis do nosso contexto. Nesse momento tá aí, @consultoria Nananeném. Lá você pode absorver mais conteúdos da nossa querida Carol. A gente se despede aqui, né, do Entre Família, mas na sequência vem Vida e Saúde, que tá com uma semana pra lá de especial, bombástica, falando sobre mexer-se. Tá aí, vamos se mexer, gente, né? Mas só não troca de canal. Você pode se mexer dentro da sua sala, no seu tablet. E é claro que é o efeito bumerangue. A gente ama você. E a gente volta amanhã, né? Às 2h30 da tarde, esperando você aqui com muito Pra falar sobre- carinho. Vamos falar aqui Jardim de Comer. Já pensou poder comer o jardim? Já? Será que dá? Vamos falar sobre o quê? Como fazer o jardim em casa, mais com plantas frutíferas. Tá aí, Cris, ó. Quê? Pra você, a oportunidade. Dentro do Aí sim que eu apartamento. vou cortar grama. Imagina, eu faço o lanchinho da tarde. Vamos lá. É amanhã, no Ah, Entre Família, já às pensou? 2h30 da tarde. Bora lá, jardim pra comer, gente. O povo inventa, né? Já, O povo inventa já coisa aqui. põe a mão no bolso pra comprar os equipamentos. Tudo, Pra tem... tu plantar lá. Não, eu quero só comer.